Aqui está a tradução sang tiếng Bồ Đào Nha. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, chuẩn xác, sát nghĩa, 100% với bản gốc tiếng Anh bạn cung cấp. Tôi đã giữ nguyên toàn bộ nội dung, không cắt bỏ hay thêm bất kỳ ý nào, giữ cấu trúc câu gần sát bản gốc nhất có thể, thêm dấu câu hợp lý để đoạn văn mạch lạc và phù hợp cho giọng đọc, như khi chuyển thành audio hoặc đọc to. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E assim apareceu João Batista no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao encontro dele, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupa de pelos de camelo, com um cinto de couro ao redor da cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E uma voz veio do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. O tempo se cumpriu, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, preparando as redes. Sem demora o chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. Entraram em Cafarnaum. Logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, um homem na sinagoga que estava possuído por um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te, ordenou Jesus com severidade. Saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele com um grito. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensino novo, com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. E a notícia a seu respeito se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta, e ele curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Quando o encontraram, disseram-lhe: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu pregue também ali. Foi para isso que vim. E assim percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios.
Um homem com lepra aproximou-se dele, suplicando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, indignado, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele ficou purificado. Jesus o despediu imediatamente, com severa advertência: Vê que não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para a tua purificação, como testemunho para eles. Porém ele saiu e começou a divulgar o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, o povo vinha a ele de todas as partes. Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, quando Jesus entrou novamente em Cafarnaum, espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Reuniu-se tanta gente que não havia mais lugar, nem mesmo junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado acima do lugar onde ele estava. Depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei estavam sentados ali e pensavam: Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que era isso que estavam pensando e lhes perguntou: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega na tua maca e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega na tua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou na maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Jesus saiu novamente para junto do mar. Uma grande multidão o seguia, e ele os ensinava. Passando adiante, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus respondeu-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Como é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles. Enquanto tiverem o noivo com eles, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo puxa a roupa velha, e o rasgo fica pior. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer isso, o vinho romperá as vasilhas, e tanto o vinho como as vasilhas se perderão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas novas. Num sábado, passando Jesus pelas plantações de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. Os fariseus lhe disseram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome e precisados? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que só aos sacerdotes era permitido comer. E deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto,
o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos, capítulo 3. Noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com a mão atrofiada. Alguns o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e fique de pé no meio. Depois perguntou-lhes: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Olhando ao redor para eles com indignação e profundamente entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada completamente. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matar Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão de Galiléia o seguiu. Quando ouviram tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas foram até ele, vindas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. Por causa da multidão, ele pediu aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças avançavam para tocá-lo. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens rigorosas para que não o revelassem. Jesus subiu a um monte e chamou para junto de si aqueles que ele quis, e eles vieram a ele. Designou 12 para estarem com ele, para enviá-los a pregar e para terem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, a quem deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; Andrei, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente se reuniu uma multidão, de modo que nem ele nem os seus discípulos conseguiam comer. Quando a família dele ouviu falar disso, saiu para tomá-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Belzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus os chamou e começou a falar-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não pode subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar-lhe os bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a sua casa. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Ele disse isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Uma multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor em círculo e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 4. Mother Mark 4 again. Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. He taught them many things by parables, and in his teaching said, listen, a farmer went out to sow to his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the
Plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. Still, other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times. Then Jesus said, "Whoever has ears to hear, let them hear." When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. He told them, "The secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside, everything is said in parables, so that they may be ever seeing, but never perceiving, and ever hearing, but never understanding. Otherwise they might turn and be forgiven." Then Jesus said to them, "Don't you understand this parable? How then will you understand any parable? The farmer, SWS, the word son. People are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a brutic short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Still others, like seed sown among thorns, hear the word. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke this word, making it unfruitful. Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop, some 30, some 60, some 100 times. What was sown? He said to them. Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. If anyone has ears to hear, let them hear. Consider carefully what you hear, he continued. With the measure you use it will be measured to you, and even more. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground night and day. Whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself the soil produces corn. First the stalk, then the ear, then the full grain in the ear. As soon as the corn is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come. Again he said, what shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we to use to describe it? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all. Garden plants with such big branches that the birds can perch in its shade. With many similar parables, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. He didn't say anything to them without using a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything. That day, when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side, leaving the crowd behind. They took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. Mark chapter 5. They went across the lake to the Sidue. Mark chapter 5, region of the Gines. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees. In front of him
he shouted at the top of his voice, "What do you want with me? Jesus, Son of the Most High God, in God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area a large herd of pigs was feeding on. The nearby hillside, the demons begged, "Jesus, send us among the pigs, allow us to go into." Them he gave them permission. And the impure spirit came out and went into the pigs. The herd, about 2.0 inches number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and the countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man, and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region as Jesus was getting into the boat. The man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed round him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the state care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed immediately." Her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering at once. Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes? You see the people crowding against you." His disciples answered, "And yet you can ask, who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some people came from the house of Gaius, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid. Just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing. Loudly he went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her tongue, which means, "Little girl, I say to you, get up immediately." The girl stood up and began to walk around. She was 12 years old at this. They were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Mark 6. Jesus left there and went to his Marcos capítulo 6, sua terra natal, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. "De onde este homem tirou essas coisas?" perguntavam. "Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres poderosos que são realizados por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Não é o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa. E não pôde realizar ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus percorria os povoados vizinhos ensinando. Chamou os 12 para junto de si e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro nas cinturas. Calcem sandálias, mas não levem roupa extra. Quando entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquela cidade. E se algum lugar não os receber nem os ouvir, ao saírem dali, sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregavam que as pessoas se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornou bem conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso operam nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: é um profeta, como um dos profetas de antigamente. Mas, quando Herodes ouviu isso, disse: João, a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com quem se casara. Porque João lhe dizia: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodias guardava rancor contra João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou o dia oportuno. No aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete aos seus altos oficiais, aos comandantes militares e aos principais líderes da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: o que me pedires, eu te darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu a mãe. A moça voltou imediatamente ao rei com o pedido: quero que me deis agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente entristecido, mas por causa do juramento e dos convidados não quis recusar-lhe. Imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça num prato. Entregou-a à moça e ela a deu à sua mãe. Ao ouvirem isso, os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram num túmulo. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, como havia tanta gente indo e vindo, a ponto de nem terem tempo para comer, ele lhes disse: venham comigo para um lugar deserto, a sós, e descansem um pouco. Assim, foram sozinhos de barco para um lugar solitário. Mas muitos os viram partir e reconheceram. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-los muitas coisas. Já era tarde, quando os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é muito tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Mas ele respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria mais de 200 denários. Devemos ir e gastar tanto dinheiro em pão para lhes dar de comer? Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão ver. Quando descobriram, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem o povo sentar-se em grupos na grama verde. Eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu,
deu graças, partiu os pães e os entregou aos discípulos para distribuírem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que haviam comido eram 5.000 homens. Imediatamente Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-los, subiu a um monte para orar. Mais tarde à noite, o barco estava no meio do lago e ele estava sozinho em terra. Viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Pouco antes do amanhecer, foi até eles, andando sobre o lago, e ia passar por eles. Mas, quando o viram andando sobre o lago, pensaram que era um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram aterrorizados. Imediatamente ele lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu no barco com eles, e o vento cessou. Ficaram completamente atônitos, pois não haviam entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem, chegaram a Genesaré e ancoraram ali. Logo que desembarcaram, as pessoas reconheceram Jesus. Correram por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele entrasse, em povoados, cidades ou campos, colocavam os doentes nas praças. Suplicavam-lhe que lhes permitisse tocar ao menos na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se ao redor de Jesus e viram alguns dos seus discípulos comendo com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus não comem sem antes lavar cerimonialmente as mãos, conforme a tradição dos anciãos. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Por isso os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: "Por que os teus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras?" Ele respondeu: "Isaías acertou ao profetizar a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês abandonaram os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens." E continuou: "Vocês têm um belo jeito de invalidar o mandamento de Deus para conservar as suas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve ser morto. Mas vocês dizem: se alguém declarar que o que poderia ajudar seu pai ou sua mãe é Corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus, então vocês não mais o deixam fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus pela tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas semelhantes." Novamente Jesus chamou a multidão para junto de si e disse: "Escutem-me todos e entendam isto. Nada que entre no homem pode torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro." Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação sobre essa parábola. "Vocês também são tão lentos para entender?" perguntou ele. "Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é eliminado." Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: "O que sai do homem é que o torna impuro, pois de dentro, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.
Jesus saiu dali e foi para os arredores de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu manter-se oculto. De fato, logo que ouviu falar dele, uma mulher cuja filhinha estava possuída por um espírito imundo veio e prostrou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento. Ela suplicava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Deixe primeiro que os filhos comam, até ficarem satisfeitos, respondeu ele. Pois não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu ela. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, pode ir. O demônio saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a criança deitada na cama, e o demônio já havia saído. Depois, Jesus deixou os arredores de Tiro e passou por Sidom, descendo até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e que mal podia falar, e suplicavam que Jesus pusesse a mão sobre ele. Depois de afastá-lo da multidão à parte, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida cuspiu, tocou na língua dele e, olhando para o céu, suspirou profundamente e disse-lhe: Efatá, que significa abre-te. No mesmo instante os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo estava maravilhado. Ele fez tudo muito bem, diziam. Até aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, outra grande multidão, Marcos capítulo 8, se reuniu, pois não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Se eu os despedir para casa com fome, desfalecerão pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Mas onde, neste lugar deserto, alguém poderia conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Tomando 7 pães e dando graças, partiu-os e os entregou aos discípulos para distribuírem ao povo. E eles assim fizeram. Tinham também alguns peixinhos. Ele deu graças por eles e mandou que os distribuíssem também. O povo comeu e ficou satisfeito. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 estavam presentes. Depois de despedi-los, Jesus entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Vieram os fariseus e começaram a questionar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Então os deixou, entrou novamente no barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de trazer pão. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertiu: Cuidado! Fiquem atentos ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes. Eles discutiam entre si e diziam: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: Por que estão falando sobre não ter pão? Ainda não entendem nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Não se lembram. Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam. E quando partiu 7 para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? 7, responderam. Então ele lhes disse: Ainda não entendem. Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e suplicaram a Jesus que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos dele e impor as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas,
parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem. Então os olhos dele se abriram, sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus o mandou para casa dizendo: nem entre no povoado. Jesus e os seus discípulos foram para os povoados ao redor de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou ele. Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus os advertiu severamente para que não contassem isso a ninguém. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e, depois de 3 dias, ressuscitasse. Falava abertamente sobre isso. Pedro o levou à parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas apenas as dos homens. Chamou a multidão e os discípulos para junto de si e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que alguém poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 9. E continuou: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o reino de Deus chegando com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um monte alto, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco ofuscante, mais branco do que qualquer lavandeiro no mundo poderia branquear. E apareceram Elias e Moisés conversando com Jesus. Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e dela saiu uma voz: este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram o assunto para si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos, e lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Por que então está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, conforme está escrito a seu respeito. Quando chegaram aos outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. O que estão discutindo com eles? Perguntou ele. Um homem na multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho que está possuído por um espírito que o impede de falar. Sempre que o domina, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Ó geração incrédula, respondeu Jesus, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente agitou o menino violentamente. Ele caiu no chão, rolando e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o jogou no fogo,
ou na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava correndo para o local, repreendeu o espírito imundo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito gritou, agitou o menino violentamente e saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, levantou-o e ele se pôs de pé. Depois que entraram em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração. Saíram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham medo de perguntar-lhe. Chegaram a Cafarnaum. Quando estava em casa, perguntou-lhes o que estavam discutindo pelo caminho. Mas eles ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim recebe. E quem me recebe, não me recebe apenas a mim, mas a aquele que me enviou. João disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois ninguém que faça um milagre em meu nome poderá em seguida falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Em verdade vos digo, quem vos der um copo d'água em meu nome, porque pertenceis ao Messias, certamente não perderá a sua recompensa. Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma grande pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. É melhor entrares na vida mutilado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas, se perder o seu sabor, como o tornarei salgado outra vez? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10. Jesus saiu dali e foi. Marcos capítulo 10. Para a região da Judéia e do outro lado do Jordão. Novamente multidões se reuniram ao seu redor, e como era seu costume, ele as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram, e para pô-lo à prova, perguntaram: é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Respondeu Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem escrevesse uma certidão de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando estavam em casa outra vez, os discípulos lhe perguntaram sobre isso. Ele respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela.
e se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Estavam trazendo crianças pequenas a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças pequenas e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança pequena, jamais entrará nele. E tomando as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Quando Jesus estava a caminho, um homem correu até ele, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus: Ninguém é bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Mestre, declarou o homem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. Uma coisa te falta, disse. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Diante dessa palavra, o rosto do homem caiu e ele se afastou triste, porque possuía muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com suas palavras, mas Jesus continuou: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram ainda mais admirados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais neste tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Estavam a caminho de Jerusalém, com Jesus indo à frente. Os discípulos estavam admirados, e os que o seguiam tinham medo. Novamente ele tomou os 12 à parte, e começou a dizer-lhes o que lhe aconteceria. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que pedirmos. O que querem que eu faça por vocês? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória um de nós se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo, e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para os quais foram preparados. Quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os que são reconhecidos como governantes dos gentios os dominam, e os seus altos oficiais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo de vocês, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, saíam da cidade, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Taimeu, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Eles chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Jogando de lado a capa, o cego levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero ver. Vá, disse Jesus. A tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegavam a Betfagé e Betânia no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia à frente de vocês e logo que entrarem nela, encontrarão um jumentinho amarrado, que ninguém jamais montou. Desamarrei-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que estão fazendo isso? Digam: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia instruído e os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, jogaram suas capas sobre ele e Jesus montou. Muitos estenderam suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos nas árvores e os estendiam no caminho. Os que iam à frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Olhou ao redor de tudo, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira com folhas, foi até ela para ver se encontraria algum fruto. Ao chegar, nada encontrou além de folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à árvore: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali compravam e vendiam. Derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Os principais sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada com o seu ensino. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. De manhã, ao passarem por ali, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será. Por isso vos digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as suas transgressões. Chegaram novamente a Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e então direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si. Se dissermos:
Do céu, ele perguntará: então por que não crestes nele? Mas se dissermos: dos homens, tinham medo do povo, pois todos realmente consideravam João como profeta. Por isso responderam a Jesus: não sabemos. Então Jesus disse: tampouco eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 12. Então Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Marcos capítulo 12. Parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma muralha, cavou um lagar para o vinho e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e partiu para longe. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o prenderam, bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou outro servo. A este bateram na cabeça e o maltrataram vergonhosamente. Enviou ainda outro, e a este mataram. Enviou muitos outros, a alguns bateram, a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, enviou-o, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, matemo-lo, e a herança será nossa. Assim, prenderam-no, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto veio do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos procuraram um modo de prendê-lo, pois sabiam que ele havia contado a parábola contra eles, mas temiam a multidão. Por isso o deixaram e se retiraram. Mais tarde enviaram alguns fariseus e herodianos a Jesus para pegá-lo em alguma palavra. Eles foram e lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, pois não te importas com quem as pessoas são, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: por que me põem à prova? Tragam-me um denário para eu ver. Eles trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Vieram então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e lhe fizeram esta pergunta: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém morrer e deixar mulher sem filhos, o homem deve casar-se com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem serão dados em casamento. Serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça ardente, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e, ouvindo-os debaterem, e notando que Jesus lhes havia dado uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é um só e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E dali em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo o chama Senhor. Como então pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Enquanto ensinava, Jesus disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com vestes longas, de ser saudados nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se defronte do lugar onde eram colocadas as ofertas e observava a multidão colocando dinheiro no tesouro do templo. Muitos ricos lançavam grandes quantias. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando os discípulos para junto de si, Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que colocaram ofertas no tesouro. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Marcos, capítulo 13. Ao sair do templo, um dos seus discípulos disse-lhe: olha, mestre, que pedras enormes, que edifícios magníficos. Jesus respondeu: estás vendo estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus disse-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. Isso é o princípio das dores de parto. Mas vós, estai atentos. Sereis entregues aos tribunais locais e sereis açoitados nas sinagogas por causa de mim. Comparecereis diante de governadores e reis para lhes servir de testemunho. E é preciso que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem e vos entregarem para ser julgados, não vos preocupeis antecipadamente com o que haveis de dizer. Dizeis simplesmente o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós que faleis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação da desolação posta onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça nem entre em casa para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde o princípio da criação que Deus fez até agora, nem jamais haverá.
Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Naquele tempo, se alguém vos disser: olha, aqui está o Messias, ou olha, ali está, não acrediteis, porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, estai atentos. Eu vos avisei de tudo antecipadamente. Mas, naqueles dias, após aquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, desde os confins da terra até os confins do céu. Aprendei a lição da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto, porém, àquele dia ou àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que, partindo para longe, deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos, a cada um a sua tarefa, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Marcos, capítulo 14. Agora, a Páscoa e a festa dos pães ázimos estavam a apenas 2 dias de distância. E os principais sacerdotes e os mestres da lei tramavam como prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto ele estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos presentes indignaram-se e diziam uns aos outros: por que esse desperdício de perfume? Poderia ter sido vendido por mais de 1 ano de salário e o dinheiro dado aos pobres. E repreendiam-na severamente. Mas Jesus disse: deixai-a em paz, porque a estáis incomodando. Ela fez uma bela obra para mim. Pois os pobres sempre os tereis convosco e podereis ajudá-los quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em memória dela. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para entregar Jesus a eles. Eles alegraram-se ao ouvi-lo e prometeram dar-lhe dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade conveniente para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando era costume sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: onde queres que vamos preparar para comeres a Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. Dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde está o meu aposento de hóspedes? Onde poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali fazei os preparativos para nós. Os discípulos saíram, foram à cidade e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam reclinados à mesa comendo, ele disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo
me trairá. Eles entristeceram-se e, um a um, começaram a perguntar-lhe: por acaso sou eu? Ele respondeu: é um dos 12, aquele que molha o pão comigo no prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por meio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe seria não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos. Em verdade vos digo, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: todos vós vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos se escandalizem, eu não. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje, sim, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro insistiu com veemência: ainda que eu tenha de morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir profunda angústia e aflição. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Indo um pouco mais adiante, caiu por terra e orou para que, se possível, aquela hora passasse dele. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar 1 hora sequer? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente afastou-se e orou a mesma coisa. Ao voltar, encontrou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: Ainda estáis dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor se aproxima. Enquanto ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, acompanhado por uma multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos principais sacerdotes, mestres da lei e anciãos. O traidor havia combinado com eles um sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Indo logo a Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Então prenderam Jesus. Um dos que estavam ali sacou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse Jesus: Saístes como contra um bandido, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias eu estava convosco ensinando nos átrios do templo, e não me prendestes. Mas é preciso que as Escrituras se cumpram. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem o seguia, envolto apenas num lençol. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ali se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentou-se com os guardas e aquecia-se junto ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos deram falso testemunho contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Alguns se levantaram e deram este falso testemunho. Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos.
Mesmo assim, o testemunho deles não concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio e perguntou a Jesus: Não respondes nada? Que é isso que estes homens testemunham contra ti? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Novamente o sumo sacerdote perguntou-lhe: És tu o Messias, o Filho do Bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o condenaram como merecedor de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, bateram-lhe com os punhos e diziam: Profetiza. E os guardas o receberam e o espancaram. Enquanto Pedro estava embaixo, no pátio, veio uma das servas do sumo sacerdote. Ao ver Pedro aquecendo-se, olhou fixamente para ele e disse: Tu também estavas com aquele Nazareno, Jesus. Mas ele negou: Não sei nem entendo do que estás falando. E saiu para o vestíbulo. A serva viu-o ali e disse novamente aos que estavam por perto: Este é um deles. Ele negou outra vez. Pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: Certamente és um deles, pois és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem estais falando. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, chorou. Marcos, capítulo 15. Os principais sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, fizeram os seus planos. Então amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe novamente: Não respondes nada? Vê quantas acusações fazem contra ti. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou admirado. Era costume, na ocasião da festa, soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Havia um homem chamado Barrabás, preso com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a revolta. A multidão subiu e pediu a Pilatos que fizesse por eles o que costumava fazer. Pilatos perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Sabia que os principais sacerdotes o haviam entregado por inveja, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que em vez disso soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes novamente: Então que farei com aquele a quem chamais rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Por quê? Que crime cometeu? Mas eles gritavam ainda mais alto: Crucifica-o. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a coorte. Vestiram-no com um manto de púrpura, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Depois começaram a saudar: Salve, Rei dos Judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, ajoelhando-se, prestavam-lhe homenagem. Depois de o terem zombado, tiraram-lhe o manto de púrpura, vestiram-no com as suas próprias roupas e o levaram para fora para o crucificarem. Um certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali vindo do campo, foi obrigado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Crucificaram-no e repartiram as suas vestes, lançando sortes para ver o que cada um levaria. Era a 3ª hora, quando o crucificaram. A inscrição com a acusação contra ele dizia: O Rei dos Judeus. Crucificaram também 2 rebeldes com ele, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam contra ele.
balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Da mesma forma, os principais sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Que este Messias, este Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Até os que foram crucificados com ele o insultavam. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra até a hora 9. À hora 9, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ao ouvirem isso, disseram: Escutai, ele chama por Elias. Alguém correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a numa vara e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Com um forte grito, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava ali diante dele, vendo como morreu, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Na Galileia, estas mulheres o haviam seguido e servido. Muitas outras que haviam subido com ele a Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao anoitecer, José de Arimateia, membro proeminente do conselho que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos surpreendeu-se ao saber que ele já estava morto. Chamou o centurião e perguntou-lhe se Jesus já havia morrido. Confirmado pelo centurião, deu o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro cavado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra contra a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o haviam colocado. Marcos, capítulo 16. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: Quem nos rolará a pedra da entrada do sepulcro? Mas ao olharem, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido rolada. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupa branca sentado à direita e ficaram alarmadas. Ele disse-lhes: Não vos alarmeis. Buscais Jesus, o Nazareno, o crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro: Ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e atônitas, e nada disseram a ninguém, porque estavam com medo. Quando Jesus ressuscitou, logo na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e que ela o havia visto, não acreditaram. Depois disso, apareceu em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Eles voltaram e contaram aos outros, mas também não acreditaram neles. Mais tarde, apareceu aos 11 enquanto comiam. Repreendeu-os pela incredulidade e dureza de coração, porque não haviam acreditado nos que o haviam visto ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram
e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra pelos sinais que a acompanhavam.